No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Abraham Weintraub finalmente é demitido da pasta da educação como o pior ministro da história. Deixa um enorme prejuízo para o ensino no país e ainda é indicado para a vaga no Banco Mundial. Antes de ser exonerado, Weintraub surpreende, embarca para os Estados Unidos com passaporte diplomático para fugir de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Advogado de Bolsonaro, que abrigava Fabrício Queiroz em sua casa, não explica o episódio, diz que o presidente não sabia de nada e garante que tudo será elucidado no momento certo. Essas e outras notícias nesta segunda-feira, 22 de junho do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Bolsonaro sentiu o golpe. A prisão do seu amigo de longa data e ex-assessor do filho, Flávio, Fabrício Queiroz, atingiu em cheio a até então inabalável autoestima do presidente da República. O ex-capitão do Exército apareceu abatido no vídeo divulgado na última sexta-feira, em que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou sua saída do cargo. A preocupação de Bolsonaro se justifica. A ida de Queiroz para a prisão em Bangu, no Rio de Janeiro, após ser encontrado na casa do advogado do mandatário, Fred Wassef, pode desencadear uma reação em cadeia e derrubar toda a família do presidente, enredada em uma série de crimes. Além de ser figura-chave na investigação das rachadinhas no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, o ex-policial tem informações sigilosas a respeito de vários episódios que tangenciam os Bolsonaro, como, por exemplo, o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Queiroz tem ligações íntimas com o chefe do escritório do crime, o ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, morto este ano, sendo o grupo acusado pela autoria das execuções. O mandado de prisão da mulher do ex-assessor, Márcia, e o provável pedido de depoimento pela justiça de sua filha Natália, ex-funcionária do gabinete de Jair Bolsonaro enquanto este era deputado federal, podem motivar uma delação de Fabrício Queiroz. Aliás, a própria Natália, que se identifica como antifascista nas redes sociais, já avisou que pode falar o que sabe para se ver livre da cadeia. Outro personagem que pode complicar a vida do presidente é o próprio advogado Fred Wassef. Após passar 2 dias em silêncio, o defensor do ex-capitão do Exército no inquérito que apurou a tentativa de homicídio por parte de Adélio Bispo durante o período eleitoral, não quis dizer, quando entrevistado, como Queiroz foi parar em sua casa no interior de São Paulo. Tampouco disse há quanto tempo ele esteve lá. No entanto, justificou o sigilo porque, com palavras dele, abre aspas, o que está por detrás dessa história envolve outras coisas que todo o grande esquema que está nessa história, que envolve as rachadinhas. Não dá para falar tudo isso agora, fecha aspas. Essa declaração foi dada à jornalista Andréa Sadi, da TV Globo. A estratégia de Wassef é tirar a responsabilidade das costas de Bolsonaro, ressaltando que o mandatário não sabia dessa estadia de Queiroz em sua casa lá em Atibaia. O que está muito claro neste episódio é que o chefe do executivo está em uma sinuca de bico.
Ou ele se descola do filho e do advogado e os deixa entregues à justiça, ou Bolsonaro segue no discurso em defesa dos seus e complica ainda mais a sua situação. Aliás, o anúncio da demissão de Weintraub um dia após a prisão de Fabrício Queiroz e a fuga do ex-ministro para os Estados Unidos, no mesmo dia, foi mais uma daquelas tentativas do bolsonarismo em mudar o centro das atenções. Só que, desta vez, o problema é do tamanho de um cometa. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo PSOL, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Faz tempo que não nos falamos, é um prazer estar aqui conversando com vocês nesse momento tão importante e grave da vida nacional. Muito obrigado, Chico, por conversar mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Chico, a última quinta-feira foi recheada de boas notícias para nós que estamos comprometidos com a democracia e com a queda desse governo criminoso e incompetente de Jair Bolsonaro. Para começar, fomos informados da prisão de Fabrício Queiroz, aquele ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio, que está enrolado até o pescoço com o escândalo das rachadinhas no gabinete do filho do presidente e tem envolvimento pesado com as milícias, especialmente com aquele escritório do crime, que foi chefiado pelo ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, e está diretamente envolvido nos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Primeiro, Chico, eu gostaria de saber sua análise para essa prisão do Fabrício Queiroz. A prisão do Fabrício Queiroz, que estava protegido, porque de fato não havia até pouco tempo um pedido de prisão dele, estava protegido, escondido da imprensa e de qualquer questionamento, na casa do advogado da família Bolsonaro, é um fato fortíssimo a revelar um esquema mentiroso, mafioso, de proteção
das pessoas envolvidas com milícias e com uma série de ações criminosas a serem apuradas e investigadas. Isso tudo é muito grave. As conversas que o Ministério Público tem de Queiroz, sua filha, sua mulher, são reveladoras de um processo de gangsterização da atividade política imenso. E também as somas já transferidas revelam lavagem de dinheiro, revelam uma cumplicidade criminosa que precisa ser detalhadamente apurada. Repito, o que acontece no Brasil hoje, e isso chega nos palácios do Planalto e da Alvorada, é a gangsterização da política. Por muito, muito menos, Collor foi afastado do governo e Dilma por muitíssimo menos. É quase que comparar uma peninha voando no espaço com um gavião, uma ave de rapina voando para enfiar suas garras numa presa. Portanto, o Brasil vive um momento gravíssimo, as instituições republicanas estão ofendidas. Mais do que nunca, um processo de impeachment precisa ser acolhido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Curioso, Chico, como você bem disse, é que ele foi encontrado na casa do advogado da família Bolsonaro, em Atibaia, lá no interior de São Paulo. Esse tal Fred Wassef dizia que sequer conhecia o Fabrício Queiroz. Agora ele tem muito o que explicar à justiça, inclusive para a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, já que o Wassef relatava que a casa seria um escritório. Lenin dizia: advogado, nem os do partido. Claro que isso é uma brincadeira, mas mostra que o fato de exercer a honrosa função de causídico, de defensor de pessoas muitas vezes sob perseguição, não dá automaticamente a condição de comportamento ilibado, ético, transparente. Tudo indica que esse Wassef era um homem enfiado em esquemas suspeitíssimos. Todos têm direito a um advogado, é claro. Agora, o advogado não pode ser um cúmplice de possíveis atividades criminosas daquele que defende. Então, esse fato dele estar numa casa que é escritório de advocacia, isso lhe dá uma garantia de inviolabilidade em muitos casos, revela que o esquema era total do Queiroz, não só com os Bolsonaro, mas também com esse Wassef. É algo também muito grave e, claro, ele vai responder com o correr do tempo a comissões de ética, seja da OAB de São Paulo, seja da OAB Nacional, para esclarecer tudo, absolutamente tudo. Aliás, até o momento que estamos conversando, ele também desapareceu. Ele agora está, não só como andou fazendo há um ano, pelo visto, protegendo Queiroz, o que restou agora inútil, como também se protegendo, se escondendo. E mentiu claramente quando disse em entrevistas nesse último ano que não tinha a menor ideia de onde o Queiroz estava. Ainda sobre esse advogado estranho, Frederic Wassef, algo me desperta a curiosidade. Lá a placa de bronze, acho eu, da casa em Atibaia, onde Queiroz estava escondido, ela traz escritório Wassef e Sonneburg associados. Seria muito interessante procurar que sócio é esse. Até agora, num levantamento no meio jurídico, não conseguimos achar quem é o Dr. Sonnenburg, a família, os sócios que respondem por esse nome. E pode ser mera coincidência, mas é tétrica. Sonnenburg é
um dos primeiros campos de concentração nazista na Polônia, para onde eram levados de início comunistas, socialistas, anarquistas, pacifistas, contestadores da expansão nazista. Se for coincidência, é uma coincidência preocupante. Muito, demais. Agora, Chico, você acredita que o Queiroz possa abrir o bico e delatar todos os malfeitos da família Bolsonaro? É muito evidente que ele tem uma série de informações importantes a respeito desse pessoal, tanto que, por questões de segurança, ele foi encaminhado para o presídio de Bangu, já que em Benfica, onde normalmente ficam os policiais presos, os investigadores afirmam que haveria uma lista de contatos de presos que supostamente poderiam ajudá-lo. Você acha que o presidente tem motivos para se preocupar? É curioso porque se fala hoje de Queiroz algo que se falava do indigitado Eduardo Cunha, hoje em prisão domiciliar. Dizia-se à época, e eu acompanhei de perto o caso porque era deputado federal, um dos que se empenhou bastante pela cassação do mandato daquele notório corrupto e bandido da política, mas o que se dizia de Cunha? Que ele abriria o bico caso sua mulher e sua filha fossem presas. Me lembro bem, ele inclusive um homem frio, calculista, duro, um tanto enigmático. Ele se emocionou até, ficou com os olhos rasos d'água, quando seu mundo caía, seu castelo de esquemas ruía, ele mencionou a família. Dizem de Queiroz a mesma coisa, que sua mulher, que aliás tem diálogos muito comprometedores com ele, pelo que se viu, e naquele linguajar próprio de gente que vive no submundo do gangsterismo, mas ela, se vier a ser presa, ou sua filha, que foi funcionária, servidora fantasma, o que parece de Jair Bolsonaro em Brasília, mas se uma delas ou as duas vierem a ser presas, ele então abriria tudo que sabe para protegê-las, para conseguir alguma forma de delação premiada, algum prêmio em relação à pena que certamente terá que cumprir, longa. E evidente, esse esquema do Queiroz, ex-subtenente da PM, colega de Bolsonaro de longa data, quando ele conheceu Bolsonaro, o Jair, ainda presidente da República, o Flávio, senador, hoje não tinha mais do que 3 anos de idade. Portanto, é uma amizade primordial com Jair Bolsonaro. E tudo isso compromete de maneira aguda o presidente da República. Num país sério, isso dá afastamento do cargo e processo contra Jair Bolsonaro pelo tipo de esquema em que ele fez política desde sempre, ao que tudo indica. A esposa do Fabrício Queiroz, a Márcia Aguiar, também teve a sua prisão decretada. Um dos argumentos apresentados pelo Ministério Público para pedir a sua detenção, Chico, foi que ela teria recebido, de origem desconhecida, pelo menos R$174 mil em espécie antes de pagar com dinheiro vivo as despesas do tratamento de câncer do marido no Hospital Albert Einstein. Além disso, o MP levantou suspeitas sobre R$261 mil pagos em dinheiro por mensalidades escolares e planos de saúde das filhas de Flávio Bolsonaro, sendo 2 dessas mensalidades pagas comprovadamente pelo Queiroz. Essas inúmeras transações em valores altíssimos com dinheiro vivo, justamente de um ex-policial, não deixam muita dúvida de que há coisa muito feia por trás disso, não é, Chico? Anderson, todas as suas perguntas, como bom jornalista que você é, compõem um verdadeiro roteiro do que se imputa aos Bolsonaro. Roteiro criminoso de relações de compadrio na pior tradição da política brasileira, de toma lá da cá, de favorecimento. Além do tamanho, do vulto dessas somas, o que chama muito atenção é tantas delas serem
praticadas, transacionadas com dinheiro vivo, o que caracteriza a origem criminosa desse dinheiro, ou pelo menos muito suspeita, e também o forte sinal de lavagem, transações absolutamente ilícitas. O antigo COAF sabe de muita coisa. Se a justiça for profunda, como queremos, como o MP do Rio de Janeiro indica estar fazendo, nós vamos ter uma situação definitiva de apenamento, não só para Queiroz e seus comparsas, como para os agentes públicos participantes desses esquemas, vale dizer, notadamente, os Bolsonaro. É muito escandaloso demais, é indefensável. Aliás, por isso mesmo, as redes sociais bolsonaristas estão mais silentes, mais quietas, e o próprio Bolsonaro, além daquela declaração inicial e falsa, estou absolutamente tranquilo, é mera perseguição, ele também tem silenciado. A cada dia surgem mais evidências do esquema criminoso. Outra situação que levanta muitas suspeitas, Chico, é o fato de o Queiroz e sua filha, ele trabalhando no gabinete do Flávio e ela como assessora de Jair Bolsonaro, foram demitidos de suas funções no mesmo dia 15 de outubro de 2018, uma semana depois do primeiro turno das eleições presidenciais, justamente na época onde, segundo o empresário Paulo Marinho, houve o vazamento da Polícia Federal para o Flávio daquela operação que investiga esse escândalo das rachadinhas. É ingenuidade demais acreditar que isso seja mera coincidência, não é, Chico? É óbvio que não é coincidência nenhuma, eles se falaram, se comunicaram, imagino até a conversa, olha, sujou, vamos tirar rapidinho esses Queiroz dos nossos gabinetes, daí do Rio, aqui de Brasília, para que a gente não sofra qualquer prejuízo e para que os nossos esquemas não ganhem qualquer visibilidade. Faz isso, filho. Pode deixar, pai, faz aí também. Então, eles combinaram. E o ingrediente novo dessa história toda é que havia setores da Polícia Federal acompliciados com o esquema do Bolsonaro e do Queiroz. Isso também é gravíssimo e está se apurando esse vazamento. O Paulo Marinho abriu o que ele sabia com muita autenticidade, com conhecimento de causa, porque era íntimo, amigo, apoiador de Bolsonaro, suplente do Flávio Bolsonaro ao Senado. Então ele sabia de tudo e soube da angústia, da aflição, do nervosismo de Flávio ao ser informado de que a investigação sobre o esquemão deles estava começando. Agora, Chico, parece que nessa história toda o maior risco para o esquema da família Bolsonaro e para o Queiroz é justamente essa filha mais velha, a Natália. Ela, que é personal trainer de alguns famosos, se identifica como antifascista e já mandou o recado de que vai dizer tudo o que sabe caso sua prisão seja decretada. Talvez ela seja a principal peça nesse tabuleiro no momento, né, Chico? Anderson, o surpreendente é essa moça, Natália, se declarar antifascista e ter servido, ao que parece como funcionária fantasma, ao gabinete do deputado federal Jair Bolsonaro, em Brasília, onde ela pouco ia, ao que parece. E Jair Bolsonaro, que sempre caracterizou sua atuação parlamentar como uma dinâmica muito próxima daquilo que chamamos de neofascismo, defendendo o regime autoritário implantado pelo golpe empresarial militar de 64, a censura, a tortura, a eliminação de adversários, tudo isso que ele continua proclamando como presidente da República, para surpresa de alguns que achavam que ele seria domesticado em função do cargo. Nada disso. Agora, tomara que a Natália abra o jogo, tenha realmente essa disposição de falar tudo. Pelo que li aí, ela disse que o pai era burro demais por continuar na militância política e miliciana. Ela tem muito a dizer e deve ser ouvida, claro, né? Não entendi porque ela foi até agora, até onde sabemos,
preservada e ela é uma fonte preciosa, tem muito a dizer. Quem sabe, né? Ela seja um elemento de elucidação de muita coisa. Seria muito bom para o país, ela prestaria um grande serviço à pátria, à república. Vamos torcer, vamos aguardar que a investigação cobre tudo isso dela, Natália. Diante de toda essa história, o Bolsonaro se pronunciou dizendo que o Queiroz não era foragido e que estaria na casa do advogado de sua família, pois estaria tratando um câncer em um hospital da região, o que foi posteriormente desmentido pela direção da unidade de saúde lá de Atibaia. Parece que o presidente estava sabendo demais, hein, Chico? O Bolsonaro, Anderson, acusou o golpe. Ele passou batido naquele cercadinho dos seus apoiadores fanáticos, na manhã em que Queiroz foi preso. Logo ele, que ali tem uma plateia fidelíssima, os bolsocrentes que vão até ali toda manhã, eles acreditam sempre em absolutamente tudo o que Bolsonaro vem a dizer, qualquer versão saindo do mito, mesmo que ele minta, vai ter bom curso, pois nem isso o Bolsonaro quis fazer. Foi embora, não se pronunciou durante todo o dia da prisão do Queiroz, naquela quinta-feira, e só à noite, num ao vivo que ele faz, às quintas-feiras, ele falou essas besteiras e mentira. Disse que não era advogado do Queiroz, mas agiu como se fosse. Ele não estava perseguido, só escondido, faltou dizer isso. Ele estava na casa do seu advogado, amigo e conselheiro, seu de Bolsonaro. Isso ele também não mencionou. Aliás, essa pergunta continua. Onde está o ASEF? Portanto, Bolsonaro agiu de forma inusitada, estranha. Ele está atordoado, ele não tem o que dizer, porque as evidências, as provas, eu diria eu, dessa ligação espúria, estão ali reverberando dentro do Palácio da Alvorada, do Palácio do Planalto, da Presidência da República. É um escândalo vergonhoso, gigantesco, de fato um cometa explodindo dentro do governo brasileiro. Com a prisão do Fabrício Queiroz, Chico, vocês do PSOL acreditam que poderemos ter novidades no caso Marielle? A proximidade do ex-assessor da família Bolsonaro com esse escritório do crime é muito evidente. Vocês pretendem acionar a justiça para que ele seja interrogado a respeito da execução da vereadora e de seu motorista ou algo do tipo? A pergunta que não quer calar e que nos machuca permanentemente é essa mesmo, Anderson. Quem mandou matar Marielle e Anderson? E essa pergunta, obviamente, tem que ser feita e reiterada no interrogatório de Fabrício Queiroz. Ele sabe muito. Pelas investigações da Polícia Civil do Rio, já se tem a certeza de que o crime de mando político foi perpetrado pelo escritório do crime. Escritório esse cuja figura principal era aquele Adriano da Nóbrega, esposa e outros parentes empregados por Flávio Bolsonaro, Adriano elogiado por Jair Bolsonaro. Eu estava lá na Câmara quando ele fez menção a esse sujeito, dizendo que ele estava sendo perseguido, dizendo que tinha ido ele, Bolsonaro, a uma audiência na Justiça, processo lá contra o tal do Adriano, falecido, né, executado lá num cerco na Bahia, mas o Queiroz tem muito a dizer sobre isso. E, claro, vai ser um elemento fundamental para a resposta dessa indagação. Quem mandou matar Marielle e Anderson? Essa pergunta carece já de resposta há 2 anos e 3 meses e os vínculos das milícias com o crime parece muito evidente.
como evidente é o vínculo de Queiroz com as milícias e, consequentemente, do Flávio Bolsonaro. Parece até com empreendimentos imobiliários criminosos em áreas sob controle de milícia. Muito a esclarecer. E, em nome da verdade e da justiça, nós vamos acompanhar essa investigação dentro do que for possível. Vamos cobrar do Ministério Público que essa indagação, quem mandou matar Marielle Franco, seja feita, não seja escondida, não seja deixada de lado. Perguntar não é acusar, não é dar a resposta, é exatamente indagar para elucidar. E isso é absolutamente fundamental. E como é que fica o governo Bolsonaro depois dessa prisão do Queiroz, Chico? O presidente já estava muito fragilizado por tudo que vinha acontecendo, mas a prisão dessa figura-chave na casa do advogado da família do ex-capitão do Exército não pode ser a pá de cal nesse governo? O governo Bolsonaro é um governo em decadência, é um governo em declínio, é um governo moribundo. Isso é muito ruim para o país porque, desde o início, desde 1º de janeiro do ano passado, nós não temos um governo, um projeto, apenas esse afã de destruição das políticas públicas, do próprio Estado, com a moldura do privatismo máximo e absoluto. Aliás, aquela famosa reunião ministerial foi reveladora do desgoverno que há no Brasil. A reunião do alto escalão, de baixíssimo calão, ela mostra com contundência o desvario, a inconsequência, a incompetência, o ódio aos servidores públicos, o ódio aos poderes da República, exceto o Executivo Nacional, o ódio aos povos indígenas, o ódio aos pobres de uma maneira geral, a irrelevância que é dada à gravíssima crise sanitária do coronavírus, um espetáculo patético, vergonhoso, um bando de agressores da sensatez e omissos, outros que ali calados, ali consentiam com aquelas barbaridades que eram proferidas. Inclusive o ex-ministro Sérgio Moro não disse um ai, não contestou uma sandice sequer ali pronunciada. Portanto, o governo agora, com a prisão do Queiroz e a evidenciação crescente do esquema criminoso em que Bolsonaro, seus filhos, seu filho Flávio está claramente envolvido, a CPI das fake news que pega o Carlos Bolsonaro, as constantes chamadas ao golpe que Eduardo Bolsonaro pronuncia, isso tudo leva a um repúdio crescente na sociedade. Aliás, sem ele, sem a sociedade, só as instituições não são capazes de controlar ou destituir democraticamente, sempre, de acordo com a Constituição, sempre um governo como esse. Mas, repito, Anderson, é um governo moribundo que, com o crescimento, o avanço das investigações, não vai mais ter como se sustentar. Chico, como você analisa a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação, justamente no mesmo dia em que foi feito o anúncio da prisão do Queiroz? Muita coincidência, não? Vale destacar que o Bolsonaro parecia abatido demais no vídeo ao lado do agora ex-ministro. Esse Weintraub, pior ministro da educação da história do país, pudera. Ele também fez parte do pior governo da história republicana do Brasil. Mas ele, a rigor, nunca foi ministro, foi um causador de confusões, um agressor, um desvairado da extrema-direita que precisava fugir do país,
porque sofre um processo pesado no Supremo, a quem ele acusou de composto por vagabundos que tinham que ser presos, e rapidinho, ainda no cargo de ministro, que é outro escândalo, viajou para Miami, quem sabe aproveitando o passaporte diplomático que a condição de ministro lhe dá para auferir das vantagens dessa chegada e entrada nos Estados Unidos. Agora, o governo também escolhe anunciar a sua exoneração, a sua saída, no dia do escândalo do Queiroz, para tentar desviar um pouco o foco. Não conseguiu, apenas agregou mais absurdo dentro do escândalo. A cerimônia, entre aspas, da saída do ministro, com um Bolsonaro à base de Rivotril, pelo visto, com uma cara estranhíssima, foi também patética, bem à altura da gestão natimorta de Weintraub. E ele deu a sua colaboração, disse que fala sempre de improviso, mas dessa vez escreveu, dada a emoção da hora, tirou um papelucho do bolso e falou 2 ou 3 frases absolutamente banais, citando até o cachorrinho dele, a Capitu, ofendendo inclusive Machado de Assis, ele, ministro da Educação, que não é muito chegado, como sabemos, a qualquer literatura nacional ou internacional, o homem da Cafta. Meu Deus do céu. Agora, nenhuma expectativa também, enquanto esse governo existir, de melhoria na área da educação. A destruição da educação pública, democrática, gratuita e de qualidade vai prosseguir, porque é meta desse governo desnorteado, esse governo que odeia Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, as nossas professoras dedicadas da sala de aula, das escolas públicas. É um crime contra a educação permanente, cotidiano. E quem vai substituir Weintraub, indicado por Bolsonaro, certamente não nos traz qualquer esperança. Vamos resistir, vamos continuar a luta. Aliás, a juventude estudantil e o professorado são a ponta de lança da denúncia da escalada neofascista e do descalabro com ciência, tecnologia e educação também, que é o governo Bolsonaro. Chico, esse vácuo que existe no governo, justamente em 3 áreas fundamentais, que são a saúde, a educação e a cultura, é muito simbólico, não? Muito, Anderson. Por isso que eu não tenho nenhuma dificuldade hoje, e olha que eu tenho que ter o rigor de velho professor de história, em caracterizar esse governo como de escalada neofascista. E a história mostra, os governos do fascismo histórico, do nazismo alemão nos anos 20, 30 e 40, eles têm ódio à cultura e querem controlar a educação para criar uma nova narrativa e uma nova imagem do que seja o ser humano. É algo muito perverso, muito pernicioso, dentro dos marcos, inclusive, do sistema capitalista, exacerbando o individualismo, a competição, a vida meramente empresarial e negocista, onde o lucro é o grande motivador de tudo. Esse universo tenta ser implementado aqui pelo governo Bolsonaro, né? E um dos seus sustentáculos é exatamente isso, o desprezo pela cultura e pela educação. Fora o descalabro total que agudiza a tremenda e terrível pandemia na saúde hoje sob intervenção militar. É bom lembrar, as Forças Armadas estão se desgastando muito com essa proximidade ou com essa cumplicidade, aliança e participação no governo Bolsonaro. Eu espero que haja oficiais das 3 forças preocupados com isso e sabendo que o comprometimento é grave e é muito nefasto para essas forças.
Para encerrar, Chico, o colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo, publicou no último sábado que a deputada estadual Renata Souza foi a escolhida pelo PSOL para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. O deputado federal Marcelo Freixo até publicou essa informação do jornalista nas suas redes sociais, confirmando. Eu gostaria de saber de você se essa informação procede. A Renata Souza é a escolhida do partido? Anderson, a Renatinha, nossa querida deputada estadual Renata Souza, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, irmã de vida, amiga desde pequena da nossa saudosa Marielle, está colocada agora como pré-candidata do PSOL à prefeitura. Há um outro pré-candidato respeitável, combativo, o vereador Renato Cinco, e o partido vai decidir na sua convenção de julho qual será o candidato efetivamente ou a candidata. Renatinha tem todas as credenciais, pode representar uma tremenda novidade na política, mulher crescida na favela, que enfrentou todos os obstáculos e conseguiu, inclusive, vencer as barreiras do estudo, é uma doutora, sem perder a sua simplicidade e o seu compromisso com suas raízes populares e a emancipação da nossa gente. Mas ela, no momento, é uma pré-candidata, assim como o vereador Renato Cinco. Chico Alencar, mais uma vez eu te agradeço por participar conosco aqui do programa. Te desejo uma ótima semana e deixo aqui um abraço. Eu que agradeço, Anderson, mas quero lembrar que todos os que nos ouviram, todas as que gastaram seu precioso tempo acompanhando aqui o Faixa Livre, são também companheiros dessa batalha. O Brasil vive hoje duas ameaças cruciais, a da pandemia, agudizada, ampliada pelo descaso do governo federal, e a ameaça à democracia, pelos atos cotidianos do próprio governo federal também. Então é preciso que uma grande mobilização nacional de todos os democratas, de todas as pessoas conscientes da sua cidadania, aconteça e cresça com todas as limitações da pandemia, as nossas dificuldades de ir às ruas por enquanto, é preciso que a gente se cuide, ela está no pico, mas essa consciência crítica tem que crescer para que a gente possa pôr fim a isso que infelicita a vida nacional, que é isso que eu caracterizo, lembrando, por fim, de gangsterização da política. Não dá mais, é uma quadra a mais absurda e abjeta da história republicana, e a força do povo, da nossa consciência, há de pôr fim a tudo isso e a gente resgatar os sonhos bons, generosos, se não para nós, para os nossos descendentes, de democracia, de justiça social, de igualdade, sem o que não há paz. Vamos juntos, todos, em frente. Conversamos aqui com o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo PSOL, Chico Alencar. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. E agora eu converso com a professora da Universidade Federal Fluminense e diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o Andes, Eblin Farage. Eblin Farage, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, mais uma vez, estar aqui no Faixa Livre. Muito obrigado, Eblin, por conversar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Eblin, tivemos na última quinta-feira, finalmente, o anúncio da saída do ministro da Educação do cargo. O Abraham Weintraub divulgou um vídeo nas redes sociais ao lado do presidente Jair Bolsonaro, avisando que recebeu um convite para ser diretor do Banco Mundial. A troca no comando da pasta já estava se desenhando há alguns dias. Além de estar muito desgastado por conta de todas as declarações criminosas que fez, especialmente naquela fatídica reunião ministerial, o Weintraub é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal. Como é que o Andes recebeu essa notícia da saída do Weintraub, Eblin? Para nós, do Andes Sindicato Nacional, a saída do Weintraub foi vista com bons olhos, né? Porque, de fato, ele foi
certamente o pior ministro da educação da história recente do nosso país, né? Se é que não foi de toda a história. Um ministro absolutamente anti-ciência, obscurantista, um militante, como ele mesmo dizia, né? Só que um militante do fundamentalismo, da extrema-direita, de uma perspectiva de terra plana. Então, portanto, de uma perspectiva absolutamente oposta à perspectiva de educação que nós defendemos e que nós construímos e acreditamos que as universidades públicas, institutos federais, Cefet devem servir, né? Uma proposta de educação que seja para todos e todas. Então foi muito positivo, apesar da gente não guardar nenhuma grande ilusão com a substituição dele, né? Porque vindo desse governo, a gente não tem muitas expectativas de boas notícias, né? Mas, de qualquer maneira, a saída de um ministro anti-ciência já é considerado positiva por nós, né? Ainda mais entendendo que ele sai a partir de toda uma pressão, não só da comunidade acadêmica, como de vários setores da sociedade, que entendiam que ele conduzia absolutamente de forma equivocada o Ministério da Educação. Eu gostaria que você fizesse um rápido balanço da era Weintraub no Ministério da Educação. Que tipo de herança ele deixa para o país, Eblin? Acho que o Weintraub... Acho que a marca desse 1 ano e pouco da gestão do Weintraub foi o autoritarismo, né? Ele tentou em todas as suas ações, como expressão do próprio governo, né? Óbvio que ele só fazia isso como ministro da Educação, porque ele tinha um aval direto do executivo do país, né? Mas uma gestão absolutamente autoritária, né? Com a nomeação de reitores que não foram os mais votados ou sequer estavam na lista tríplice das consultas à comunidade acadêmica, com a tentativa de emplacar o Futurice, um projeto absolutamente privatista, de desestruturação da universidade pública, de desresponsabilização do Estado, uma gestão marcada pela perspectiva anti-ciência, né? Com a reprodução do absoluto senso comum, de uma perspectiva obscurantista, de um conjunto de besteiras e de mentiras, né? Uma gestão também marcada pelas mentiras. Ele acusou inúmeras vezes as instituições federais de ensino de coisas que elas não fazem, né? Ele não conseguiu provar isso, obviamente, porque elas não fazem. Então, enfim, é uma gestão muito longe de uma perspectiva de educação. Então, de fato, uma gestão anti-educação, marcada pelo autoritarismo. E ele encerra a gestão dele com um dos atos mais toscos, né, que explicita muito essa política da revanche, essa política do ódio que esse governo produz, que foi a revogação da portaria que garantia as cotas raciais, indígenas, de pessoas com deficiência nos programas de pós-graduação, né? Então, acho que esse foi o último ato dele enquanto ministro da Educação, que mostra essa perspectiva de uma educação elitista, branca, de uma perspectiva de educação muito fora daquilo que nós lutamos para que a educação seja. Nós conversamos na semana passada, Eblin, justamente a respeito daquela medida provisória que dava ao ministro da Educação autonomia para escolher os reitores de universidades e institutos federais durante o período da pandemia. Felizmente, o Congresso devolveu essa MP para o Bolsonaro. Agora você imagina se o Weintraub sai com seu último ato sendo a nomeação dos reitores nas instituições públicas, hein? De fato, toda a movimentação que a gente fez para derrubar aquela medida provisória, ela foi muito importante, né? Porque não só pela pressão que a gente fez no Congresso, que fez com que o Alcolumbre fizesse esse movimento, né, de devolver, compreendendo que ela era anticonstitucional, já que a medida anterior tinha caducado 7 dias antes, que também tratava do mesmo assunto, mas acho que a pressão que as próprias entidades da educação, Andes, Fazubra, Sinasef, Andif, Zune, a NPG, fizeram para pressionar não só o parlamento, como o próprio governo, né? Nós fomos rápidos em lançar nota, em fazer carta ao Rodrigo Maia, em convocar a comunidade acadêmica para pressionar os parlamentares a não votarem, a pressionar o presidente do Congresso a devolver.
Então, de fato, foi uma vitória, né? Mas aí, como ele não conseguiu ter essa como sua última cartada, ele faz a revogação das cotas nos programas de pós-graduação, que para nós é muito grave também, né? Qual deve ser o perfil do novo ministro da Educação, Evelyn? Quais as pautas o Ministério precisa priorizar neste momento para que o ensino no Brasil seja de fato valorizado? Olha, o perfil de um ministro da Educação, para o projeto de educação que nós defendemos, ele é incompatível com esse governo. O Ministério da Educação ele não tem autonomia de governos, né? Numa organização de Estado como nós temos no Brasil. Então, ele vai ser sempre a expressão das forças políticas que mantêm o executivo nesse lugar, né? Então, pelas forças que apoiam o Bolsonaro, é impossível imaginar que a gente vai ter um ministro da Educação que seja progressista, que pense uma educação pública gratuita, de qualidade para todos e todas, que considere que a educação tem que ser um espaço de investimento público, mas, enfim. Então, a gente não tem ilusões nesse sentido, mas a gente acredita que qualquer governo que respeite a Constituição Federal, e é isso que a gente tem que exigir sempre, né? Ele tem que ser um governo que preze por uma educação, no mínimo, republicana, né? E, no mínimo, que respeite as liberdades democráticas. Então, o que a gente espera, mesmo nos limites deste governo, é que se coloque o ministro da Educação que respeite a Constituição e que, portanto, respeite a autonomia universitária, os processos democráticos construídos dentro das instituições públicas de ensino superior, que ouça a comunidade acadêmica, que compreenda as demandas dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica, estudantes, técnicos, professores, terceirizados, né? E que possa, no mínimo, exercer uma gestão a partir do diálogo. Então, esse seria o mínimo para os patamares de uma instituição pública, para quem está à frente de um conjunto de instituições públicas, como o Ministério da Educação está. É isso que a gente vai brigar para que a gente tenha, no mínimo, mesmo com todas as limitações que representa esse governo. Para encerrar, Evelyn, parece que para servir como cortina de fumaça para essa fuga do ministro Abraham Weintraub lá para os Estados Unidos e sua posterior exoneração do cargo, o Ministério da Educação divulgou as datas opcionais para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com o Ministério da Educação, as opções para que os alunos escolham são os dias 6 e 13 de dezembro deste ano, dias 10 e 17 de janeiro do ano que vem e dias 2 e 9 de maio também de 2021. Como é que vocês lá do Andes observaram essas datas opcionais da prova do Enem? Isso atende à demanda que nós temos, Evelyn? Parece que esse governo ele é expert em tentar tirar a atenção, tirar o foco daquilo que de fato a gente deve ter atenção, né? Essa praticamente fuga que o ministro da Educação teve do Brasil, ela tem que ser apurada, obviamente, e tem que ser repudiada por nós, né? Uma vergonha isso. E em relação às datas do Enem, a gente entende que agora não devem ser colocadas nenhuma data. A educação básica ainda não retornou, né, à sua rotina, então qualquer data que se coloque, ela vai criar desigualdades, ela vai pressionar para um ensino remoto em que uma boa parte da população não tem condições de acessar, então vai gerar desigualdade, vai excluir segmentos da população que estariam prestando agora o Enem, né? Então a gente entende que não é hora de colocar data. A gente tem que primeiro esperar retomar a educação básica e quando ela retornar, então se estuda um calendário para se garantir as provas, né? Nesse momento é precipitação, é forçar uma normalidade em que nós não estamos vivendo, né? O governo a todo momento tenta fazer isso, né? Querer passar uma ideia de normalidade para fugir mesmo da realidade, que é a realidade em que todos nós deveríamos estar buscando o isolamento social.
Então, mais uma ação lamentável do governo, até porque ele faz isso sem diálogo com as entidades da educação. Eblin Farage, muito obrigado por mais uma vez nos ajudar aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia e um forte abraço. Nós é que mais uma vez agradecemos o convite do Faixa Livre, esse importante espaço para a gente dialogar com a população. E deixamos aqui também um apelo, né, para que o conjunto da população defenda as instituições públicas de ensino, nos apoiem na luta e pela retomada das cotas raciais, das pessoas com deficiência, indígenas, nos programas de pós-graduação, e para que a gente lute para a garantia do isolamento social, né? A gente está entrando numa fase da Covid-19 no Brasil que, se nós não retomarmos o isolamento social, certamente se ampliará muito a contaminação e a população pobre vai ser quem mais vai sofrer as consequências, né? Então é necessário que a população também expresse a sua insatisfação com essa retomada abrupta que estão fazendo, essa reabertura abrupta que estão fazendo das cidades, né? A gente já está contabilizando cerca de 50 mil mortos no Brasil, e a tendência é que continue aumentando na medida que as cidades vão afrouxando o isolamento social. Então, acho que essa é uma luta do conjunto da população, e a educação pública vai continuar reivindicando o direito ao isolamento social. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes. Conversamos aqui com a professora da Universidade Federal Fluminense e diretora do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Eblin Farage. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes para mais um Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã.